Representação decimal de frações. É importante também que a gente saiba, né, transformar uma fração em um número decimal, e é o que a gente vai fazer aqui agora com esses 4 exemplos. O primeiro ali que eu tenho é o 2 dividido por 5, então para eu transformar esse número em decimal, a gente vai realizar a divisão entre eles com aquele algoritmo simples de divisão que vocês aprenderam lá no ensino fundamental. Então aqui, ó, pega o 2, coloca nessa posição e o 5 aqui nessa outra, né? Observe que o 2 não dá para dividir por 5, então o que a gente aprendeu foi que se aqui no nosso quociente não tem nenhum elemento, nós acrescentamos o 0, acrescentamos a vírgula e acrescentamos um 0 aqui a este número, que passa agora a ser divisível por 5, né? Ó, 20 dividido por 5 dá 4, então 4 vezes 5 dá 20, e 20 menos 20 dá 0. Então, 2/5 é a mesma coisa que 0,4 décimos, ou 4 décimos, né? Seria melhor dizer assim. 1/8 vai ser da mesma forma aqui, a gente vai colocar 1 nessa posição, o 8 aqui, e fazemos a divisão como anteriormente aqui. Não tem nenhum número aqui no nosso quociente, eu coloco o 0 e acrescento a vírgula. E aqui também acrescento um 0, o que torna esse número divisível por 8. Então, 10 dividido por 8 dá 1, e então fica 1 vezes 8, que dá 8. Então, 10 menos 8 sobra 2. 2 não dá para dividir por 8. Então, nós acrescentamos um outro 0 aqui. E ficará, então, 20 dividido por 8, que vai dar 2. Então, 2 vezes 8... Opa! Errei aqui. Vamos corrigir. No caso, 2 vezes 8 vai dar 16. Então, 20 menos 16 dá 4. 4 ainda não dá para dividir por 8. Então, a gente acrescenta um 0 aqui. Ficou, então, 40 dividido por 8, que vai dar 5. Né? 5 vezes 8 dá 40. E aí, ao subtrair, dá resto 0. Isso daqui, então, ou seja, 1/8 é igual a 0,125. Próximo caso, 35 dividido por 4, né? Vamos colocar aqui, ó, 35 dividido por 4. 35 por 4 vai dar 8. 8 vezes 4, 32. Então, 35 menos 32 vai sobrar 3. 3 dividido por 4 não dá, então acrescenta a vírgula aqui e acrescenta um 0 ao lado do 3. Então, 30 dividido por 4 dá 7. 7 vezes 4, 28. E dessa subtração resta 2. 2 não dá para dividir por 4. Então, nesse caso, eu acrescento um 0 aqui e vai ficar 20 dividido por 4. 20 dividido por 4 dá 5. Então, 5 vezes 4, 20. E vai ficar 20 menos 20, que dá 0. Como o resto foi 0, chegamos ao final da divisão e o resultado é 8,75. Agora, esse caso aqui. 11, colocamos aqui e aqui o 9. 11 dividido por 9 dá 1. 1 vezes 9 dá 9, então 11 menos 9 dá resto 2. 2 não dá para dividir por 9, então nós colocamos uma vírgula aqui e acrescentamos um 0 ao lado do 2. Aí vai ficar então 20 dividido por 9, que dá 2. 2 vezes 9 dá 18, e aqui vai dar resto 2. Bom, 2 não dá para dividir por 9. Acrescentamos então aqui um 0 e vai ficar 20 dividido por 9 dá 2. Então 2 vezes 9, 18, e que dá resto 2 novamente. O que você pode perceber aqui agora é que, continuando essa divisão, o quociente aqui agora vai ser sempre preenchido com o mesmo algarismo, que no caso é o 2. Isso daqui a gente chama, né, de dízima periódica. Nós até estudamos um pouco sobre a dízima periódica antes do cancelamento das aulas. Essa fração, né, que resulta nessa dízima periódica a gente chama de fração geratriz, né, ou seja, a fração que gerou a dízima periódica.
Bom, e aí, como vocês viram, né, a gente transformou uma fração em uma dízima periódica, mas é interessante também que a gente saiba fazer o processo inverso, ou seja, a partir de uma dízima periódica a gente consiga construir a sua fração geratriz, né? E aí, nesse caso, eu separei aqui esse momento da aula em duas regras práticas para que vocês possam aplicá-las em situações diferentes e encontrar essas frações geratrizes. A primeira regra prática ela faz o seguinte: no numerador da fração, coloca-se aquilo que se repete, que é o período, no denominador, e no denominador, tantos noves quantos forem os algarismos que se repetem. Essa regra prática 1 aqui, pessoal, vocês vão utilizar apenas para o caso em que a dízima periódica possua o número que está repetindo constantemente. Quando nessa dízima periódica tiver algum número que não se repete, aí a gente vai ver como que se faz na regra prática 2. Então, por exemplo, eu tenho aqui um número 0,444, por aí vai. Então, ele é só formado por período. E esse período é formado apenas pelo número 4 aqui nesse caso, né? É o único número que está se repetindo constantemente aqui. Por mais que na representação eu coloquei o 4 aqui 3 vezes, mas observe que é o número que eu estou observando que está repetindo, é o 4. Então ele é formado por apenas um número aqui. Então, pela regra prática, é o seguinte: nós vamos pegar esse número que repete e colocar no numerador da nossa fração. E no denominador eu vou colocar um 9 para quantos algarismos que se repetem aqui nesse período. Então, no caso, eu vou dividir apenas por um 9 aqui. Essa fração não tem como a gente simplificar, então ela é a fração geratriz dessa dízima periódica. No próximo caso, nós temos aqui a dízima 0,23, 23, 23 e por aí vai. Então, aqui nesse caso, os números que se repetem é o quê? É o 2 e o 3, nessa ordem. Então, nós vamos colocar nessa ordem também, no numerador, e um 9 para cada algarismo que repetiu aqui. Então, nesse caso, eu vou colocar um 9 para o 2 e um 9 para esse 3. Então, vai ficar 23 dividido por 99. Essa também é a fração que gerou essa dízima periódica. Observe que aqui não dá para simplificar, né? Não existe um número que dá para dividir o 23 e o 99 ao mesmo tempo. Porque o 23, nesse caso, ele é um número primo, né? O próximo caso, 0,123 ou 123, 123, 123 e por aí vai. Então, observe que aqui o número que repete é o 1, o 2 e o 3, e nessa ordem a gente vai colocar ele no numerador, dividido agora por um 9 para cada número que se repetiu, ou seja, vou colocar um 9 aqui, outro e outro. Por quê? É um 9 para 1, um 9 para o 2 e um 9 para o 3. Agora, nesse caso aqui, dá para eu simplificar essa fração. Observe que os 2 dá para ser dividido por 3. Então, aqui, ó, 123 dividido por 3, a gente vai obter 41. E 999 dividido por 3, nós vamos obter 333. Essa é a fração mais reduzida que a gente consegue escrever, porque o 333 não dá para dividir por 41, porque 41 é um número primo, né? Então, vai ficar assim a fração geratriz dessa dízima periódica. A segunda regra prática, ela diz o seguinte, e ela vai funcionar para quais casos, né? Acho que é o mais importante observar é isso. Vai servir para esses casos aqui, como tem nesse exemplo, né? Nós temos um número que repete constantemente e nós temos os números que não se repetem. Então, essa segunda regra prática serve apenas para esses casos. Quando ele for formado só por um número que repete constantemente, aí usem a regra prática 1. O que diz a regra prática 2? Para formar o numerador, junta-se a parte que não se repete com o período e subtrai-se da parte que não se repete. Então vamos ver aqui primeiramente essa primeira parte aqui da regra prática, né? Nós vamos juntar o que não repete, que no caso aqui é o 4 e 1, com o que repete, que é o 7. E aí vamos formar o número 417. Certo? Em seguida, nós vamos subtrair pelo número que não se repete, ou seja, eu vou subtrair por 41.
No denominador aqui agora, tem que prestar bastante atenção. A gente vai colocar um 9 para cada algarismo do período, né? Ou seja, um 9 para cada número que se repete, e um 0 para cada algarismo que não se repete, que está após a vírgula. Então, olha só. Eu tenho aqui, então, o 7 é o único número que se repete. Então, vou colocar apenas um 9 aqui. E eu vou colocar agora um 0 para o 4, porque ele é um número que está após a vírgula e que não se repete. E mais um outro 0 para o número 1, porque ele está após a vírgula e ele também não se repete. Então, agora, nós vamos resolver essa subtração aqui. Nós vamos obter, então, o número 376, ao subtrair esses dois números, dividido por 900. Essa fração dá para simplificar, né? A gente pode dividir aqui, primeiramente, por 2. Né? 376 dividido por 2, nós vamos obter 188. E 900 a gente vai encontrar 450 ao dividir por 2. Ainda dá para simplificar por 2. Já poderia até ter feito direto, dividindo tudo por 4. Tá? 188 por 2 dá 94. E 450 por 2 dá 225. Então, essa é a fração geratriz dessa dízima periódica aqui. Próximo caso, nós temos um número que tem uma parte inteira e os demais números aqui são o número que se repete, né? O período aqui dessa dízima periódica. Então, o que acontece? Nós vamos, conforme a regra prática, montar um número que é juntar o número que não se repete com o que repete. Então, vai formar o número 26. E vou subtrair pelo número que não repete, ou seja, subtrair por 2. E agora eu vou colocar no denominador o seguinte, um 9 para cada número que se repete, como o 6 é o único que se repete, vou colocar só um 9 aqui. Aí, eu vou colocar um 0 ao lado aqui desse 9? Não, né? Porque, pela regra prática, você só vai colocar um 0 para cada algarismo que não se repete, que está após a vírgula. Antes da vírgula, a gente não vai colocar um 0, que é o caso desse 2, né? O 2 está antes da vírgula, então não vou colocar um 0 aqui para ele. Vai ficar apenas isso daqui. Então, olha só como é que vai ficar. 26 menos 2 dá 24, dividido por 9. Observe que dá para simplificar os dois aqui por 3. Então, nós vamos obter 24 por 3 dá 8 e 9 por 3, que dá 3. Então, essa é a fração que gera essa dízima. Vamos ver esse último exemplo. Nós temos a parte inteira, que é formada pelo 2, uma parte que não se repete, né? O 2 e o 4 eles não se repetem, e o 3 que está se repetindo constantemente. Então, ele é o nosso período. Então, a fração vai ser o seguinte, juntar essa parte que não repete com a que repete, então vai ficar o número 243, e vamos subtrair pela parte que não repete, que é o 24. Vou dividir agora por um 9 para cada número que se repete, então vai ficar aqui um 9 apenas, porque só tem um 3, e um 0 para cada algarismo que não se repete, que está após a vírgula. Então, eu só vou colocar um 0 aqui nesse caso, que é por causa desse 4 aqui que está após a vírgula. O 2 aqui, como no caso anterior, eu não vou acrescentar um 0 para ele, porque ele está antes da vírgula. Então, agora, vamos resolver essa operação, né? O que vai dar 219 dividido por 90. Ambos aqui dá para a gente simplificar por 3. Então, 219 por 3, a gente vai obter 73. E 90 por 3, nós vamos obter 30. Então, essa é a fração geratriz da dízima periódica 2,4333.